Oi, pessoal, boa tarde ou boa noite, já aí, né, no nosso clube de leitura da Academia Josense de Letras. Hoje mais um encontro muito legal sobre Dostoiévski e sobre esse livro, pequeno, grande livro, Memórias do Subsolo. Memórias do Subsolo, para mim, poderia se chamar Confissões no Paradoxo, porque é um livro que ele é todo estruturado numa confissão, e uma confissão formada por tensões ali, por contradições. Então, é um livro que é difícil dizer, acabei de ler Memórias do Subsolo, que livro lindo, ou que livro bonito. Na verdade, ele é um livro que incomoda. Memórias do Subsolo, ele afeta de uma forma áspera, né? Eu fiz algumas anotações aqui para notear um pouco da minha fala, para não tomar muito tempo, né? Algo rapidinho, mas eu queria pontuar algumas coisas que talvez sejam interessantes aí para a reflexão de vocês de hoje à noite, né? Então, Memórias do Subsolo. Essa narrativa, ela é toda estruturada, como eu já disse, numa confissão e no paradoxo. Então, a gente vai encontrar contradições, a gente vai encontrar opostos em tensão o tempo todo. Emoções opostas, ações e comportamentos erráticos, afirmações que são feitas e imediatamente negadas, ou seja, o leitor fica o tempo todo tentando, né, engajado no processo de entender a lógica desse personagem, o posicionamento que ele adota, as razões que o levam a agir e a pensar de uma ou outra forma. Por isso é um livro que incomoda. E o incômodo, ele nos afeta justamente por ser um estado em que os nossos sentidos ficam meio embotados, ficam confusos, entorpecidos de certa forma, diante de uma situação que não se completa, né? Ela vai, evolui, mas ela não se completa nunca, né? Então fica tudo em suspenso. Nesse lugar paradoxal aí, entre o bem e o mal, entre a beleza e a feiura, né? Entre a verdade e a mentira. Ou seja, é um personagem que muito orgulhoso, mas ao mesmo tempo que se destrói o tempo todo, tem uma visão negativa de si próprio e se coloca abaixo dos outros, mas ao mesmo tempo ele tem uma visão completamente acima dessas pessoas também, né, se julga mais inteligente. Então, é um paradoxo e uma contradição ali o tempo todo, tá? Esse narrador anônimo aí, ele lembra também um pouco, né, esse paradoxalista do Dostoiévski, ele pode até lembrar um pouco Hamlet, do Shakespeare, né? Naquela questão justamente do ser ou não ser, né? Porque ele realmente se debate o tempo todo entre o sim e o não, né? Fica eternamente nesse talvez, e um talvez ressentido, um talvez cruel, né? Um talvez de quem não chega lá nunca. Então, no prefácio aqui, né, essa edição do Memórias do Subsolo que eu tenho aqui, da editora 34, a tradução é do Barry Schneiderman. O Barry Schneiderman, ele é o fundador do curso de russo na faculdade, né, na USP. Então, não está mais, faleceu, infelizmente, mas é uma pessoa que tem uma percepção muito profunda de Dostoiévski, da literatura russa, né? E aí eu acho que para ler esse livro, quem tem essa edição, né, é chave ler com carinho esse prefácio do Barry Schneiderman, que ele vai colocar aqui justamente, para a gente tentar entender esse anti-herói dostoiévskiano, ele vai dizer aqui que esse anti-herói representa uma geração de pessoas que se sentiam naquele momento deslocadas na sociedade, né, que seriam os homens supérfluos do Turgenev. Turgenev escreveu o Diário de um Homem Supérfluo, eu acho que foi em 1840. Então, assim, certamente Dostoiévski leu, tá? Antes, inclusive, de escrever Memórias e lançar Memórias do Subsolo. Então, esses homens supérfluos aqui que o Barry Schneiderman vai se referir seriam pessoas provenientes de uma aristocracia russa que estava ali
capengando, agonizando, né? Pessoas que estavam perdidas numa sociedade em que o impacto das ideias do capitalismo estavam surgindo, né? Modos de vida e valores burgueses, né? Estavam chegando e essas pessoas estavam ali perdidas, tá? Se sentindo supérfluas. Outro ponto interessante que o Barry Schneiderman coloca aqui, que eu também anotei para vocês, é que essa confissão que o personagem dostoiévskiano faz, esse anti-herói faz, ela é uma confissão, né, a história toda está baseada, a narrativa toda está baseada numa confissão de alguém que considera o que o outro pode dizer dele, pode achar dele. Ou seja, Schneiderman coloca assim, é uma confissão que se constrói na expectativa da palavra do outro, né? Ou seja, a prosa de Dostoiévski, ela nunca, por mais que seja um personagem aqui falando, a gente poderia dizer, é um monólogo em determinados, né, em grande parte, mas nenhum monólogo de Dostoiévski é um monólogo puro, verdadeiro. Ele é um diálogo, sempre, né? Então, quem estudou Mikhail Bakhtin, a teoria do dialogismo, sabe que Bakhtin usou, né, o texto dostoiévskiano para mostrar aí essa construção do diálogo. E é um diálogo que inclui o leitor. Então, vou colocar aqui eu selecionei algumas partes como exemplo, né? Mas isso vocês encontram assim no livro inteiro, né? Eu coloquei aqui, deixa eu achar, cadê a minha matezinha que eu marquei? Só um minutinho. Tá aqui. Então, por exemplo, aqui, né, em que ele vai dizer que ele basicamente fica dentro de casa e que ele lê, né, bastante, então ele vai dizer assim: além de tudo, a angústia fervilhava dentro de mim. Surgia-me um anseio histérico de contradições, de contrastes, e eu me lançava então na libertinagem. Não foi propriamente para me justificar que ainda há pouco eu disse tudo isso. Aliás, não, estou mentindo. Eu quis precisamente justificar-me. Faço agora, meus senhores, uma anotaçãozinha para mim mesmo. Não quero mentir. Empenhei a palavra. Ou seja, nesse trechinho a gente vê as contradições, né? O tempo todo ele se coloca de uma forma e depois ele nega, mas sempre num embate ali, num embate com quem ele está, com o diálogo, a voz do outro, que no meio da confissão dele ele já considera e já responde, e de forma ríspida, de forma agressiva ali, né? Então, aqui, né, também, não estava bêbado, mas quereis o quê? Então ele olha para o leitor e diz, e se coloca de uma forma, olha, eu sei que você está me julgando, eu sei que você está me vendo dessa forma, e eu já estou te incluindo aqui nessa conversa, tá? Então, apesar da gente ter aqui uma personagem que caracteriza um determinado momento da sociedade russa, uma determinada parcela da sociedade, problematiza várias coisas notícias que surgiam em jornal, tudo isso está nesse texto aí, nesse diálogo, nesse debate presente no livro, e nós, né, cidadãs e cidadãos brasileiros aqui do século XXI, não estávamos, obviamente, previstos aí entre os leitores de Dostoiévski, né, quando ele escreveu. Entretanto, nós nos sentimos ali tocados, afetados por esse diálogo, porque Dostoiévski era um humanista, né? Esse orquestrador aqui desse grande diálogo era um humanista e, portanto, até hoje, essas questões profundamente humanas fazem parte das nossas dores, das nossas contradições, dos nossos medos, da forma como a gente se coloca e se recolhe do mundo diante do que não sabemos lidar com. Então, eu espero que Memórias do Subsolo tenha incomodado vocês, que tenha causado impressões aí fortes e que vocês tenham uma noite bem produtiva compartilhando tudo isso que sentiram na leitura desse livro maravilhoso. Um grande abraço para todos e até a próxima.